Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre corrente elétrica, primeira parte. Considere um fio metálico no qual foi estabelecido um campo elétrico E. Este campo elétrico pode ser estabelecido, por exemplo, ligando-se as extremidades do fio aos polos de uma pilha ou bateria. No fio condutor existe um grande número de elétrons livres. Estes elétrons ficarão sob a ação de uma força elétrica devido ao campo. Sendo eles livres, estarão imediatamente em movimento. Como os elétrons possuem carga negativa, este movimento terá sentido contrário ao do campo aplicado. O estabelecimento de um campo elétrico em um fio metálico provoca um fluxo de elétrons neste condutor, denominado corrente elétrica. Uma corrente elétrica pode ser estabelecida também em condutores líquidos. Por exemplo, uma solução de cloreto de sódio ou sal de cozinha em água. O sal dá origem aos íons positivos e aos íons negativos que ficam livres, podendo se deslocar no interior do líquido, estabelecendo-se um campo elétrico na solução através da introdução de duas placas metálicas ligadas a uma bateria. Os íons positivos passam no sentido do vetor campo elétrico e os íons negativos em sentido contrário. A corrente elétrica tem um condutor líquido e é constituída pelo movimento de íons positivos e íons negativos, deslocando-se em sentidos contrários. É possível ainda estabelecer correntes elétricas nos gases, como acontece nas lâmpadas de vapor de mercúrio, ou quando uma faísca elétrica salta de um corpo para outro através do ar. Nestes casos, a corrente é constituída pelo movimento de íons positivos, íons negativos e também de elétrons livres. Suponha uma carga elétrica movendo-se em uma certa velocidade dirigida, por exemplo, para a esquerda. Este movimento é equivalente ao movimento de uma carga positiva de mesmo valor deslocando-se com a mesma velocidade, porém em sentido contrário. Esta constatação levou os físicos a estabelecerem a convenção seguinte, que iria facilitar os estudos das correntes elétricas. Uma carga negativa em movimento será sempre imaginada como se fosse uma carga positiva movendo-se em sentido contrário. Em virtude desta convenção, em uma corrente elétrica qualquer, as cargas negativas em movimento deverão ser substituídas em nossa imaginação por cargas positivas movendo-se em sentido contrário. Então, pode supor que qualquer corrente elétrica seja constituída apenas por cargas positivas. Esta corrente imaginária, que é equivalente à corrente real, é denominada corrente convencional. A figura mostra a corrente elétrica real em um líquido, na qual temos íons positivos e íons negativos em movimento, e a corrente convencional, equivalente à real, constituída apenas por cargas positivas em movimento. Em um condutor metálico, sabemos que a corrente real é constituída por elétrons em movimento. Vamos imaginá-la substituída pela corrente convencional, de cargas positivas movendo-se no sentido do campo elétrico. Em nossa aula, quando nos referimos à corrente elétrica, fica estabelecido que estamos tratando da corrente convencional e não a ser quer seja especificado o contrário, a não ser que seja especificado o contrário. Intensidade da corrente. Na figura a seguir está representado um fio condutor no qual foi estabelecida uma corrente elétrica convencional. Vamos considerar uma seção S qualquer do condutor e suponha que uma pessoa observasse durante um intervalo de tempo a quantidade de carga que passou através desta seção. Representemos por ΔQ esta quantidade de carga.
Denomina-se intensidade da corrente elétrica I, através da seção S, o quociente entre a quantidade de carga Q e o intervalo de tempo ΔT. Quanto maior for a quantidade de carga que passar através da seção durante um certo tempo, maior será a intensidade da corrente naquela seção. A intensidade da corrente nos informa sobre a quantidade de carga que passa na seção por unidade de tempo. No SI, a unidade da intensidade da corrente será 1 coulomb por segundo. Esta unidade é denominada 1 ampere, ou seja, 1 coulomb por segundo é igual a 1 ampere, em homenagem ao físico francês Ampère, que viveu no século XIX e contribuiu significativamente para o desenvolvimento do eletromagnetismo. Em uma seção de um condutor, se tivermos uma corrente de 1 ampere, isso significa que esta seção está passando uma carga de 1 coulomb durante 1 segundo. Corrente contínua e corrente alternada. A aplicação de um campo elétrico em um fio condutor estabelece neste fio uma corrente elétrica convencional cujo sentido é o mesmo do vetor força. Se o sentido do campo elétrico aplicado permanecer sempre o mesmo, o sentido da corrente também se manterá inalterado. As cargas se deslocarão sempre em um mesmo sentido ao longo do fio. Uma corrente elétrica como esta é denominada corrente contínua. As correntes elétricas distribuídas pelas grandes companhias elétricas em quase todas as cidades do mundo não são correntes contínuas. Quando ligamos um aparelho elétrico em uma tomada de nossa casa, o campo elétrico estabelecido no fio condutor muda periodicamente de sentido. As cargas elétricas no fio oscilarão, deslocando-se ora um sentido, ora em sentido contrário. A corrente elétrica, assim como o campo, muda periodicamente de sentido. Por esse motivo, é denominada corrente alternada. A frequência de uma corrente alternada é normalmente igual a 60 Hz, isto é, nestas correntes, as cargas elétricas no condutor executam 60 vibrações completas, 60 ciclos em cada segundo. Uma corrente alternada pode ser transformada em corrente contínua por meio de dispositivos especiais denominados retificadores. Estes dispositivos são representados pelo símbolo mostrado na figura. E quando são introduzidos em um fio condutor, no qual existe uma corrente alternada, esta se transforma em uma corrente contínua. Circuitos simples. Pilha seca. Um campo elétrico pode ser estabelecido no interior de um fio condutor, ligando-se as extremidades desse fio aos polos de uma pilha. Isto ocorre porque a pilha é um dispositivo capaz de manter uma diferença de potencial entre os polos, graças às reações químicas que se processam em seu interior. Em uma pilha seca comum, usada em lanternas e rádios, etc. A extremidade A encontra-se em um potencial mais alto que a base B desta pilha. A voltagem entre os pontos desta pilha é de 1,5 volts. A extremidade A é denominada polo positivo e a extremidade B de polo negativo. Para ilustrar, vamos apresentar um corte de pilha seca no qual destacamos alguns de seus componentes. Nós temos aí o polo negativo, bastão de carvão do polo positivo, dióxido de manganês, eletrólito contido em matéria gelatinosa, associação de pilhas. A voltagem fornecida por uma pilha seca é de 1,5 volts. É possível associar várias pilhas secas de modo a se obter uma voltagem mais elevada. Esta associação é obtida ligando-se as pilhas de maneira mostrada na figura. O polo positivo da pilha 1 é ligado ao polo negativo da pilha 2. O polo positivo desta é, por sua vez, ligado ao polo negativo da pilha 3 e assim sucessivamente. Quando várias pilhas são ligadas desta maneira, dizemos que elas estão associadas em série.
Com esta associação, conseguimos obter voltagens mais elevadas. Nesse caso aí, né, 4,5 volts ou 4,5 volts. Bateria de automóvel. As baterias de automóvel são associações semelhantes àquela que analisamos anteriormente. As pilhas usadas nessa associação têm constituição diferente da pilha seca. Seus polos são placas de chumbo mergulhadas em uma solução de ácido sulfúrico. A voltagem entre os polos é aproximadamente igual a 12 volts. Uma bateria é constituída associando-se em série alguma dessas pilhas e colocando-se no interior de um invólucro resistente. Na figura, mostramos uma bateria constituída por 3 pilhas com uma voltagem de 6 volts. Para obter uma bateria de 12 volts, por exemplo, deveríamos associar 6 pilhas de maneira semelhante ao que foi feito anteriormente. A bateria mostrada na figura contém 6 pilhas de 2 volts, fornecendo uma voltagem de 12 volts. Ok, deixe seu like e se inscreva no canal.